É isso aí, bem-vindos alunos, professores presenciais. Eu me chamo Laísa Teixeira e vou estar aqui junto com a professora Tabita, acompanhando vocês nessa unidade 2 de Biologia, não é isso, professora? É isso, galera, juntinhos, dando continuidade aqui à nossa unidade 2. A gente já viu muita coisa na unidade 1 e a gente vai prosseguindo aqui com esses assuntos super interessantes. E a aula de hoje, ela é muito legal e ela vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Sobre o processo de especiação, de adaptação, seleção, então tem tudo a ver com esse assunto de agora. Vamos lá, então? Isso aí, vamos para nossa telinha. Mas, ó, deixa eu identificar lá. O Sammy tá bem em cima do número. Aula 13, tá bom? Essa é a nossa aula 13. E aí a gente não está sozinho, tá bom? Nós não estamos sozinhos nessa aula. Galera, deixa eu botar aqui. Olha só quem é que tá com a gente aqui. Os meninos e as meninas lá da professora Lázara Garcia. Professora, muito legal estarmos todos juntos aqui. É tão legal quando a gente consegue poder, né, professora? Sim. Professora, interagir, a gente vê o rostinho de vocês. Quisera que a gente estivesse aí olhando, né, tete a tete. Mas já fica a foto, já fica um registro muito legal. Então, essa é a turma da professora Lázara, lá do município de Costa Marco, não, Jardim. Da Extensão Primavera, da Escola Municipal João Marcos Ferreira, Extensão Primavera. Eu acredito que é de Theobroma, tá? Theobroma, isso mesmo. Beleza. Beijinhos no coração, meus alunos, beijos para você, professora. Então, um grande abraço. Temos uma outra turma, Temos mais, vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Vamos dar sequência. Na Escola Ricardo Cantanhede, Polo Arco-Íris, de Ariquemes, da professora Helenilda. Um grande abraço, beijos no coração, alunas, e vamos com tudo para a gente começar essa aula sobre linda, adaptação. Né? Sobre adaptação, a aula 13.1. Só então, voltar lá, profissão um instante, para a gente mostrar a nossa agenda, né? Isso aí. É porque eu acho que pulou de uma vez. Vamos lá, agenda da aula, adaptação dos seres vivos. Nessa aula a gente vai estar falando, conceituando sobre adaptação, camuflagem, a professora vai marcar aí para vocês para ficar mais fácil, adaptação, camuflagem, mimetismo e os mecanismos de quê? De alimentação, de reprodução e de ambiente. Então vamos começar primeiro com o conceito da adaptação dos seres vivos. E vamos relembrar, né, acima desses conceitos aqui, eita, passou para... Tá adiantando, tá voltando. Vamos lá. Adaptação é o resultado do processo de seleção natural e pode ser entendido como a capacidade de um ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente que ele vive. Né? Aqueles conceitos que vocês já viram, né, nas aulas anteriores. Isso aí, professora. Vou chegar aqui agora. E eu aqui no cantinho. Galera, vocês lembram quando nós estávamos falando sobre o processo de especiação, que a gente falou aí sobre as mutações, os eventos que podem acontecer, transformando isso no processo anagênico, cladogênico, lembram, né? E aí a gente falou que nesse processo de formar espécies novas, que tem tudo a ver com as mutações que vão acontecer, os isolamentos geográficos, reprodutivos, enfim. A gente falou que esse processo ele vem acompanhado também da adaptação. Essas mudanças através das mutações fazem com que características surjam, né? E aí, a partir delas, você vai ter esses indivíduos se adaptando a diferentes ambientes, as características que vão surgindo nesses grupos. Então, a partir desse conhecimento, desse entendimento, hoje você tem que ir relembrando isso para você fixar o assunto da aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Isso aí, vamos lá, vamos continuar. Então, isso que a professora Tabita falou é bem interessante vocês fixarem aí na cabeça de vocês, tá bom? Resultado, então, adaptação, resultado da seleção natural. Lembra aí daquele conceito da seleção natural, né? Que só os mais aptos sobrevivem ao meio, né? E lógico, né? Como é que isso vai acontecer? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Essas transformações, elas são selecionadas pelo meio e ocasionadas por mutações. Denominamos adaptação relacionadas ao mecanismo de quê?
muitas vezes de defesa, da reprodução, da locomoção, alimentação e condições climatológicas desfavoráveis. E temos mais aqui, né? Exemplo aí, né? Vamos falar bastante nessa aula sobre camuflagem ou mimetismo, que são exemplos aí de defesa, produção de veneno, serpente e aracnídeos. É interessante, já que eu já entrei aí, né, sobre camuflagem ou mimetismo, o que seriam esses conceitos? A camuflagem, deixa eu tentar aqui marcar aqui para vocês. A gente pode dizer que é quando o organismo ele vai se assemelhar ao ambiente onde ele vive. É um ambiente. O exemplo aí, professora, vamos pensar, pessoal, aí no bicho-pau. Bicho-pau, né? Que assim, de longe, se a gente analisar, a gente não consegue distinguir o que é galho e o que é o bicho-pau. Então, isso aí é um exemplo de camuflagem. Sempre quando vocês relacionarem a palavra camuflagem, lembrem de organismos que se assemelham ao ambiente. E o mimetismo, o que seria? Já são organismos, espécies que vão estar se assemelhando, parecendo com outras espécies. É o exemplo aí, né, da falsa coral ou da coral, né, o mimetismo. Então, o que acontece? A camuflagem. Isso. E aqui? O mimetismo é o exemplo aí da imagem, tá bom? É o que a gente pode já estar passando para vocês. É interessante vocês terem na cabeça de vocês essa diferença. Por quê? Porque em muitas questões que vocês vão estar vendo aí adiante, ele vai estar confundindo a cabeça de vocês. Mas se você já souber que camuflagem está relacionada a ambiente, o organismo, né, que se assemelha ao ambiente, e mimetismo é o organismo que se assemelham a outros organismos, vão ficar muito mais fácil de você conseguir, né, responder uma determinada questão. Dando prosseguimento aqui, vamos aqui mais uma vez, né, falar que mimetismo e camuflagem são fatores adaptativos totalmente diferentes, que foi esse exemplo que a professora acabou de citar aqui para vocês. Né? A espécie mimética, ela vai ter a semelhança física com outra espécie, é um organismo que vai parecer com outro organismo, uma espécie que aparece com outra espécie. E essa semelhança pode trazer vantagens defensivas, ofensivas ou até mesmo reprodutivas. É o caso da falsa coral. Ela tem uma vantagem defensiva. Por quê? Porque ela parece com a coral verdadeira. Se ela parece com a coral verdadeira, os predadores que venham, né, a querer atacar a falsa coral, peraí, na hora de atacar eles vão olhar, vão observar ali as cores, por mais que eles não consigam ver uma diferença tão exata, eles vão ver que tem uma semelhança ali, já não vão atacar a coral, a falsa coral. Então, ela vai ter uma vantagem evolutiva, uma adaptação que vai conferir o quê? Com que essa falsa coral tenha vantagem. Olha aí, graças ao quê? A esse processo aí do mimetismo, esse processo mimético, né, que a gente pode falar. Prosseguindo aqui, nenhuma espécie se transforma em mimética. Isso aqui é interessante, ó. Vamos gravar aqui. Nenhuma espécie se transforma em mimética. Quem realiza esse processo é a seleção natural, tá bom? Lembrando, né, que é o organismo que se adaptou ao meio, o organismo que está melhor adaptado, ele vai ter uma vantagem com relação aos outros. Isso, né, explica. Lembrando sempre que essa vantagem ela tem que estar relacionada com a sobrevivência e com a capacidade desses indivíduos que sobreviverem, chegarem à fase reprodutiva e deixarem seus descendentes, ou seja, a reprodução. Então, toda vez que a gente fala em seleção, essa seleção vai agir sobre características que normalmente vão vir de mutações, e aí vai favorecer a sobrevivência e o estágio reprodutivo e a manutenção dessa espécie, tá? É isso mesmo. Prosseguindo, vamos então para o conceito da camuflagem. Eu acho que só por essa imagem, né, professora, a gente já lembra o quê, gente? Os uniformes, né, dos nossos soldados. Quem é ligado, né? aí, Quem é ligado ao militarismo, já percebe aí, vai lembrar, né, que aquelas áreas de deserto, por exemplo, os uniformes são mais padrão marrom, né, tonalidade diferente para parecer com areia. Os nossos aqui têm essa camuflagem. E também tem um outro uniforme que eu acho bonito, que é aquele quando a gente está dentro da mata, você que conhece o ambiente da mata,
que os raios do sol vão inserindo, igual a pelagem da onça. Ele tem um uniforme também padronizado, assim, parece mais com a pelagem da onça. Ele é muito bonito também, que funciona como camuflagem, né? Para os soldados ficarem ali fazendo o que precisam fazer. Isso mesmo. Prosseguindo aí, camuflagem é uma adaptação de defesa extremamente eficaz, vamos lá, eficaz que permite que alguns animais fiquem imperceptíveis no meio, o que vai dificultar a percepção do predador. É o caso aí, por exemplo, do bicho-pau. Ele vai se assemelhar ao galho da árvore, então um predador não vai conseguir o quê, professora? Não vai conseguir, muitas vezes, predar aquele organismo, aquela espécie ali. Então, é uma adaptação que vai beneficiar o bicho-pau. Então, a camuflagem seria isso aí. E tem só o bicho-pau, professor, de camuflagem? Não, tem muito mais. A gente vai dar os exemplos aí, né, não, professora? Vários. Olha aí, ó. Nessa imagem aqui, você que está olhando essa foto, pela primeira vez, você consegue distinguir algum animal aí? Será que eles Mas conseguem? tem um animal aí. Você consegue saber localizar? Eu já fiz esse teste com algumas pessoas, eles não localizam, mas assim, a gente já está mais adaptado a essas visualizações e aparições, a gente consegue visualizar aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. O que parece, pessoal? É um aracnídeo, né, gente? E a camuflagem é perfeita, que você não consegue visualizar. Agora apaga aí, professora, porque ficou esquisito. Vamos apagar aí. Aí, ó. Pronto. Agora você já sabe onde procurar, né? Você tá vendo perfeitamente ela aí, tá? Mas isso aí é maravilhoso, porque as aves, alguns lagartos que poderiam predar esse animal não conseguem, passam ali sem percebê-las, né? Isso serve para defesa? Sim, mas também para ataque, tá? Isso aí se tornou uma vantagem, né, evolutiva para essa espécie. Prosseguindo aí, né, a semelhança com uma folha faz com que várias espécies passem sem serem notadas. Mais aí exemplos você tem aí. uma borboleta, né, que está aqui, ó, belíssimamente interessante, professora Larissa, que até a parte assim, essa aqui parece fungo, né, nas folhas que normalmente a gente visualiza. Até isso, quando as folhazinhas já estão quebradas, né? Olha aqui, olha que perfeição, gente. Realmente é um processo evolutivo perfeito, né? Aqui nessa imagem, quase que você não consegue visualizar, mas aqui a gente tem, ó, louva a Deus, olha que a parte anterior dele, ó a cabecinha dele aqui. Isso aqui é o corpo dele, parece uma folha, mas é o corpo dele, tá? Lindo esse animal. Prosseguindo, a camuflagem pode ser útil tanto ao predador, quando deseja atacar uma presa sem que esta o veja, ou para a presa que pode se esconder facilmente do seu predador. Então, né, é aquela vantagem, tanto para quem vai atacar, como para quem vai se esconder. Os anfíbios é muito comum, né, se aparentar, como esse exemplo aqui da folhagem, e também aqueles ambientes mais úmidos, onde você tem queda d'água, eles são meio esverdeados, parece musgo, né? Então, é uma tendência mesmo deles, é um processo adaptativo desse grupo. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, homotipia. Nós temos dois tipos aqui. Justamente. Vamos lá, gente. Lembrando só um ponto aqui, né, com relação à camuflagem. A camuflagem, ela pode ser por cor ou também pela forma, né? No caso da cor, a gente pode no caso da forma, a gente pode estar pensando aí no bicho-pau, que tem a forma de um galho, e no caso da cor, a gente pode estar falando do camaleão, que a gente vai estar vendo também ali como exemplo, lá na frente. Agora, uma coisa que a professora pontuou, chave para você, gente, identificar uma questão aí de uma prova externa sobre camuflagem. Ela sempre vai estar relacionando um ser com o ambiente, certo? Com o meio, gente, ambiente, meio ambiente. Então, vamos lá. Os dois tipos de camuflagem. Homocromia, olha aí, homocromia, gravem aí esse conceito. Compreende um mecanismo capaz de auxiliar o organismo a sobreviver, a atacar e, além disso, se defender na natureza, imitando a coloração do meio onde está. Lembra que eu falei que a camuflagem ela tem duas formas? Cor e a forma, né? Cor e forma. Então, homocromia está relacionado à cor do indivíduo, né? Coloração. Homotipia já está falando da morfologia do indivíduo. Então, refere-se a uma variação de camuflagem onde o indivíduo é morfologicamente, olha aí, morfologicamente
parecido com algum elemento do meio que está inserido, que é o exemplo aí do bicho-pau. Não só do bicho-pau, daquela borboleta que nós vimos na imagem anterior, né, do louva-a-Deus. Então, são exemplos aí de camuflagem do tipo homotipia. Prosseguindo aqui, exemplos de homocromia. Homocromia está relacionada ao quê, professora? Eu amo Vamos lá. essas aves, gente. A cor, né? Urutau, maravilhoso. Gente, eles ficam numa posição, sabe? Eles erguem a cabeça, olha aqui, ó. Isso aqui é a parte superior deles. Eles erguem a cabeça para você não conseguir ver aí, sobre os olhos deles, eles têm uma pelagem que realmente veda, você não consegue ver, não consegue perceber a cabeça. Então eles ainda levantam assim, fica igual. Olha só que perfeição, gente. Olha que perfeição, você não consegue. Eu já tive o privilégio de, na cidade, né? Eu acredito que essa ave, não sei o que aconteceu, eu estava machucada, alguma coisa. Mas eu vi só uma, era um urutau, perto de uma hidrelétrica, não, uma termoelétrica, né? Eu passei e quando eu olhei, eu não acreditei. Meu Deus, eu acredito que eu estou vendo isso dentro da cidade. Maravilhoso, tá? Então, ela devia até realmente estar com algum problema lá para poder ser avistado no ambiente assim, tão, né, totalmente diferente do que é o costume, o hábito deles. E aí a gente tem aqui o linguado, também um peixe que se assemelha aí àquela vegetação, né, do fundo dos corpos hídricos. E aqui a gente tem a esperança, né, que a gente chama de esperança, tá? Muito similar mesmo, todos padronizando aí a homocromia, que é a coloração, tá? Semelhando com o ambiente, o meio onde eles estão inseridos. Isso mesmo. Agora vamos para mais exemplo aí, né? O exemplo do camaleão. Né? O camaleão apresenta cromatóforos para garantir sua mudança de cor à medida que ele se desloca pelo ambiente. Então, observe diferente, aqui, né, professora, dos outros, que ele já tem aquele padrão de cor, esse aqui já tem uma vantagem a mais. A presença desses cromatóforos, dessas células, vão permitir que, a partir do momento que ele se movimente no ambiente onde ele está, ele vai se assemelhar a sua cor com aquela vegetação, com aquele meio. Então, aqui está nas folhinhas, verdinho. Está numa plantinha, uma florzinha ali, azul, vai ficar azulzinho. E os outros não, se eles foram pegos em um ambiente diferente, eles são rapidamente percebidos, né? Isso aí, prosseguindo, outro exemplo é o peixe linguado, o qual apresenta o corpo com coloração que imita o fundo do local onde esse animal vive. Olha aqui, gente. Lembra que esses exemplos aqui estão relacionados à homocromia, cor, tá bom? No caso aí é a cor que lembra o fundo onde esse animal vive, não é a forma a gente vai ver posteriormente. Também podemos citar os ursos polares, que têm o pelo branco, que se confundem-se com a neve. Mais uma vez aí outro exemplo, né? A cor, a pelagem, que ajuda esses animais a adaptação. Apesar de a gente sempre lembrar dos ursos, a gente gosta de ser presenteado ou presentear uma criança com um ursinho, né? Esses animais, apesar de ter essa aparência tão dócil, tão linda, eles são animais, gente, selvagens, eles são uma patada desse animal. Acho pessoa voa longe. Duas vezes da onça, né? Então é muito pesado, eles são muito pesados e a mordida é fatal, né? Então o encontro com esses animais não é tão agradável assim. Isso aí, vamos prosseguir agora. A senhora sempre falou. Homotipia, isso aí é para vocês fixarem mesmo. Eu falo bastante para o pessoal fixar mesmo o assunto. Então, já falamos sobre a cor, vamos falar agora sobre a forma. Tem o bicho-pau e a taquarinha, né, professora? Então, o bicho-pau, que tem a forma de graveto, né, como eu já falei, de galho de graveto, e fica em árvores que têm galhos semelhantes à forma do seu corpo. Olha aqui, mais uma vez, né? Olha aqui a imagem, olha que bonita essa imagem. Eu tive o privilégio de pegar só dois. Olha aí, então é uma coisa assim, é uma vantagem, né, de defesa desses animais, adaptativa. Olha aí. Então, assim, de longe, numa floresta, a gente não consegue identificar o que é galho ou graveto do bicho-pau. Né? A não ser que a gente chegue bem próximo. Eles imitam até o movimento. Tem quando o vento bate, assim, e não aumentando, lógico, é graveto, então ele vai se movimentando da mesma forma como um graveto se moveria. Até nisso, né? É parecido. Prosseguindo aí, vamos falar do mimetismo. Já falamos da camuflagem, que está relacionada a organismos
que tem essa semelhança com o meio ambiente, com o meio onde ele vive. Vamos agora falar sobre o mimetismo, que está relacionado ao quê, professora? E aí a gente escolheu essa foto do Hemeroplanes ornatus, que é uma lagarta, né? Mas ela nessa fase aqui, ela se assemelha muito ao que, gente? A uma serpente, né? Então, ela é maravilhosa, essa serpente. Eu não lembro, não é aqui do Brasil, mas ela realmente, parece, ó, a cabecinha, né? Parece os olhinhos de uma serpente. Enganaria se você estivesse andando, mexendo na vegetação e encontrasse ela, e ela é grande, é uma lagarta grande. Então, você poderia tomar um belo susto. Vamos Isso lá. aí, prosseguindo aí, vamos ver que o mimetismo é um fator de adaptação evolutiva de algumas espécies, onde duas espécies diferentes, olha aí, gente, onde duas espécies diferentes compartilham da mesma característica física que é reconhecida por outros animais. É a semelhança física de um organismo para outro organismo. Uma espécie mimética, ou até mesmo as duas, podem levar vantagens. Então, ambas vão ter vantagens por se parecer uma com a outra. Então, Aí a gente vai ver vendo que essas vantagens vão depender de que tipo de mimetismo nós estamos falando. Então, vamos lá para o próximo slide, que é a variação desse tipo de mimetismo, né? Chamado de defesa. Então, a gente pode ter o batesiano e também nós podemos ter o mulleriano. Isso aí, o batesiano, ele refere-se a duas ou mais espécies que são semelhantes em aparência, mas apenas uma delas é perigosa, sendo armada com ferrões, espinhos ou venenos. Então, vamos lá, vamos analisar. Nós temos duas espécies, só uma, né, elas vão se aparecer, né, elas vão ter essa semelhança, só que só uma, de fato, vai ser realmente perigosa. Então, esse aí é o batesiano. Então, tentem gravar esse conceito aí, porque também é um conceito que cai bastante em avaliações externas. É muito, quando você vai procurar alguma coisa relacionada sobre mimetismo na internet, cuidado com as fontes que você utiliza, porque eles se confundem muito, tá? Então preste atenção. Vamos agora falar do mulleriano, que refere-se às duas espécies que possuem a mesma coloração e também o mesmo risco. Enquanto o batesiano só uma, né, possuía o veneno, o espinho, só uma era perigosa. No caso desse outro tipo aí de mimetismo, as duas vão oferecer o mesmo risco. Então, perceberam a diferença do batesiano para o outro? Então, desse modo, outros animais conseguem reconhecer a coloração de um grupo depois das experiências ruins. É mais, né, um exemplo aí de mimetismo. E no caso aí, né, vamos pensar aí no caso das cobras corais, que eu falei lá no início para vocês, né? A cobra coral verdadeira, ela é bastante temida, sendo uma das mais perigosas em razão da potência de seu veneno neurotóxico. Entretanto, a cobra coral falsa não apresenta dentes inoculadores e dessa forma não apresenta grande potencial de ataque. Justamente, então uma vai ter veneno e a outra não vai ter. Por isso que ela se enquadra, esse caso aí de mimetismo se enquadra no mimetismo do tipo batesiano. Chega aqui rapidinho, professora, só pra gente poder... Vamos lá, deixa eu aqui pra frente, pra telinha. Pra gente poder esclarecer um ponto aqui muito importante. Quando a gente fala, isso aí eu acho que é um conceito que a gente precisa lembrar sempre. Quando a gente fala de animais peçonhentos e animais venenosos, animais venenosos tem uma grande quantidade, as serpentes em si são venenosas. Só que a gente tem as peçonhentas, temos animais peçonhentos, tá? Eles vão ter estruturas inoculadoras, onde esse veneno pode ser levado à sua presa. As serpentes, as serpentes não peçonhentas, elas contêm o veneno, elas produzem, dependendo do hábito alimentar delas. Produzem, mas elas não têm como inocular. Então, fica aí por ela mesma, né, essa produção, tá? Então, quando a gente fala aí dessas serpentes que elas têm a ação neurotóxica, o que vai acontecer? É bem legal também falar disso, porque na nossa região nós temos esse tipo de serpentes, né? As corais verdadeiras, tá? Quando você é picado por uma coral verdadeira, você pode sentir ou não na hora da picada. Às vezes você pensa que é uma ferroada de formiga, alguma coisa. Depois de algumas horas é que você começa a sentir os sintomas, né? Então ele vai começar a inchar, vai começar a doer, vai começar a coçar
E você pode ter problemas, dificuldade para respirar e também na locomoção, por isso que é neurotóxico. Neurotóxico não, neuromuscular, porque ele vai paralisando um pouco, dificultando os seus movimentos, né? Mas não é instantâneo. E aí, também você pode ter uma confusão, né, na vista, você vai ficar embaçado e com um semblante assim meio que como se estivesse embriagado, tá? Então, tem que ter muita atenção. Graças, né, eu vou dizer assim, graças a Deus que a frequência com que esses acidentes ofídicos acontecem com este grupo, ele é menor entre as peçonhentas. Por quê? É o hábito dela, é o instinto dela, quando ela vê alguma coisa, ela fugir. Não é como um ataque, como a gente tem aí a nossa jararaca, né, cascavel, elas não atacam. Elas tentam fugir. Agora, se você pisar, né, amor? Se você pisar nelas, elas vão se defender. E se você for, curiosamente, pegá-las, também, né? Mas, normalmente, elas tendem a fugir. Então, o índice, né, quantitativo de encontro com essas serpentes e que essa peçonha seja inoculada é menor do que as outras que a gente falou, tá bom? Pode jogar lá no quadro. Isso aí, vamos continuar, então. Então, continuando, né? Já falamos aqui do exemplo da cobra coral. Prosseguindo aí, a cobra falsa coral não possui veneno. Na verdade, possui mais raramente, consegue utilizá-lo em razão da pequena abertura da sua boca. Por isso, tenta parecer-se com a coral verdadeira. Bom, é só mais um exemplo aí. Prosseguindo, a coloração das duas serpentes é bastante semelhante, apesar de não pertencer à mesma família. A coral verdadeira pertence ao gênero Micrurus, enquanto a coral falsa ao gênero Erythroplampus. Essa aqui é Erythroplampus e essa aqui é Micrurus, como a gente está mostrando aqui. Essa é a verdadeira, tá? Essa é a falsa. O que a gente consegue rapidamente identificar? O dorso das verdadeiras corais, elas têm, a parte dorsal delas ela é mais lisa, suas escamas são mais lisas do que a falsa coral. Segundo, assim, 3 características gerais, tá, gente? Porque elas vão ter muita variação de uma espécie para outra, tá? E de uma região para outra, região geográfica para outra. A cabeça da falsa coral, ela parece um polegar. Dá uma olhadinha no seu polegar aí. Ela parece um polegarzinho, tá? A verdadeira coral, ela parece o seu dedo indicador. Então, ela é mais cilíndrica, tá? Outra característica importante, a cauda. A cauda da serpente verdadeira, da coral verdadeira, ela é bem curtinha e grossa, tá? Ela não afila, como nas falsas corais, como ela é bem fininha, ela vai estar grossa e é longa e vai afinando. E não é o que acontece com as corais verdadeiras, tá bom? Então, essas são as características básicas. Tem a questão do olho também, que é a chave. Olho grande, você olhou para a coral, conseguiu ver rapidamente o olho dela, é falso, tá? A gente não consegue visualizar, deixa eu apagar aqui. A gente não consegue visualizar bem os olhos de uma falsa coral. E lembrando, só enfatizando aí, já que a professora falou, a falsa coral, o ventre dela, lógico que vocês não vão fazer isso, mas se você virar ela não tem, muitas delas não tem essa continuidade dessa pintura aqui. Normalmente é branca. É branca aqui por debaixo, tá, pessoal? Prosseguindo aqui, pra gente não perder tempo, né? Vamos lá. Falamos aqui da coral, da falsa coral. Diversas espécies inofensivas de insetos mimetizam vespas. Olha aí, mais um exemplo aí de mimetismo. Que são animais que possuem ferrão por onde inoculam veneno que utilizam para capturar suas presas e se defender de seus predadores. Um é a vespa e a outra é a mimética. Isso aí. Prosseguindo aqui, o veneno da vespa possui uma substância que dissolve os glóbulos vermelhos do sangue, podendo matar seus predadores. Por esse motivo, muitos insetos tentam imitar as características da vespa e se verem livres de predadores. Mais um exemplo aí. Há animais que se assemelham a outros animais que têm gosto ruim e por isso seus predadores não os atacam. É o caso das borboletas monarca e vice-rei. Deixa eu só fazer um adendo aqui, prof, em relação a... Volta só um pouquinho. Essa questão aí deles tentarem imitar. Essa relação pode acontecer entre animais, tá? Os miméticos entre os animais, mas também pode acontecer entre animais e plantas. Existem espécies que se assemelham a flores para ajudar ou a predar ou para se reproduzir, tá?
Então, isso pode acontecer também entre vegetais e um inseto, por exemplo, tá? Prosseguindo aqui, vamos voltar aqui para o exemplo aí da borboleta monarca, né, que é um mimetismo de defesa mulleriano, né, como o caso das borboletas monarca e vice-rei. A monarca produz uma toxina que a torna não palatável aos seus predadores. Né, Lembrando que o mulleriano é aquele que as duas vão apresentar, na verdade, toxinas, vão ser não palatáveis, vão ter o gosto ruim, né? São as duas espécies que têm uma característica que evolutivamente vai beneficiá-los, né? E lá no batesiano somente uma, tá? Mulleriano são as duas, batesiano uma. Prosseguindo, a borboleta vice-rei se assemelha e muito ao padrão de cor e desenho apresentado pela borboleta monarca. Desta forma, ela garante sua segurança ao apresentar semelhança com a outra borboleta. Prosseguindo, vamos falar do mimetismo de ataque. Falamos da defesa, vamos falar do ataque. Temos mais um conceito, né, professora Tabita? Os animais se disfarçam para atacar suas presas, se misturando a outros parecidos para se aproximar da presa. É o exemplo aqui que vocês estão vendo, né, das aranhas da família Salticidae, que imitam formigas do gênero. Olha aqui as formigas, tá? Eu falei aranha, vocês estão vendo aí, mas professora, eu tô vendo formiga, mas é formiga mesmo. A gente está mostrando aranha, né? Aranha que lembra a formiga, isso mesmo. Né? Que imitam formigas do gênero Pseudomyrmex. Olha só, gente, aqui é a formiga que está sendo predada pela aranha. Olha como elas são parecidas. Professora, como é que a professora percebeu isso? Gente, vocês lembram aquele padrão-chave? Aracnídeo, 4 patinhas, né? Lado direito e esquerdo, 8. E os insetos, 3, só contar, tá? Então, o inseto sempre vai ter os 6 pares, né? Isso aí. 6 não, 3 pares. Vamos prosseguir aqui, né? Vamos a alguns mecanismos de adaptação dos seres vivos. Então, vamos lá. Né? Nós temos jacarés, crocodilos e gaviais que são capazes de manter-se muito tempo quase submersos, pois os olhos e as narinas estão localizados na parte de cima do crânio, permitindo a respiração e o espreitamento da presa. Olha o nome, essa visão aqui, né? Espreitando. Ele fica só naquela observaçãozinha, só esperando a presa. Justamente, né? Prosseguindo aí, vamos falar também do mecanismo de alimentação, né? Que tem a ver com o formato do bico, né, professora? Gente, vocês lembram quando a gente estava falando lá do Charles Darwin, quando ele foi lá na Ilha de Galápagos, né? Uma daquelas paradas, aí ele viu nas ilhas de Galápagos, né? Ele olhou as espécies agora fugiu o nome da espécie, de uma ave. E ele identificou que de uma ilha para outra era a mesma espécie, parecia muito, mas o bico era diferente, porque houve uma adaptação. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que sempre lembrar o local onde esses animais estão inseridos, né? O ambiente, ou seja, o local é a região, espaço geográfico, o ambiente, se é de terra, de deserto, de floresta fechada, aberta, né? Floresta inundada ou não, se é no espaço aéreo, enfim. E aí você vai observar também de que esses animais se alimentam. Então, o bico vai dizer muito de como é o comportamento alimentar desses animais. Então, cada espécie consegue conviver nesses ambientes. Essas adaptações são maravilhosas justamente por isso, porque você vai ter nichos ecológicos por cada uma dessas espécies, sendo desempenhado por cada uma dessas espécies, adaptado aos tipos de alimentos que eles vão estar se alimentando. Isso aí, prosseguindo aí, mais exemplos aí ao beija-flor. Olha isso aqui, gente. Olha só esse tipo de ave, né? Olha de que planta que ele se alimenta. Olha o contorno dela e olha o contorno do bico dele. Perfeito. Prosseguindo aqui, formato e disposição dos dentes também, né? Está relacionado à forma como esse animal, esse organismo, ele vai se alimentar. Veja o canino rasgar, aí, né? Os que vão mastigar, né? Então, vocês conseguem observar e vai de acordo com a alimentação herbívora, né? No caso aí da anta, que é esse exemplo, e carnívoro no caso da onça, né? Que ela tem essa questão de rasgar a presa. Olha o exemplo aí do canino, bem forte aí. Formato da língua, né? No caso do tamanduá. Lindo, maravilhoso. Mais um exemplo aí
No caso dos onívoros, olha aí, também é outro exemplo aí, também. Eles é tudo, né? Justamente. Vamos falar do mecanismo de reprodução, né? Com relação à reprodução, desenvolvimento incompleto com estágio larval, no caso dos anfíbios, que é o girino, tudo isso está relacionado a mecanismos de reprodução. Prosseguindo aí, né? Mais uma vez vocês conseguem ver através da imagem, né? O sapo, né? Você E tem o um momento aí complexo aqui do do acasalamento, né? Esse aqui é o macho. Que ele tá como se ele Essa estivesse aqui é a abraçando a fêmea. fêmea, gente. E aí você tem um processo onde você vai ter desde o ovo, aí a forma larvária, que é o girino, até chegar no sapo né? adulto, justamente. Prosseguindo aqui, desenvolvimento exclusivamente dentro do ovo, ovíparos, aves. Professora, tem muito conceito que eu já aprendi no segundo ano, isso mesmo. Né? São conceitos que vocês já viram, inclusive eu já até falo aí qualquer coisa para quem está assim na dúvida, reveja as aulas do segundo ano, tem muitos conceitos que nós vamos estar trabalhando agora no terceiro ano com vocês, que vocês já viram, relembrando, né? São conceitos para relembrar. Não são no caso, né? No caso dos ovíparos e as aves, organismos que põem ovos. O desenvolvimento é todo dentro desses ovos. Justamente, a gente tem uma aula no segundo ano que é só sobre desenvolvimento. Prosseguindo aí, desenvolvimento parcial dentro de ovo e no interior do organismo materno. No caso aí são os ovovíparos, os peixes, né? Nós temos exemplos aí de tubarões que passam, né? Que tem esse tipo de desenvolvimento. Prosseguindo aí o desenvolvimento exclusivamente no interior do organismo materno, placentário. Nós, mamíferos placentários, o homem, né? Só a gente pensar aí nos mamíferos de modo geral, né? A gente já consegue fazer essa correlação aí com essa questão, né, do desenvolvimento. Prosseguindo, mecanismos de ambiente. O ambiente, de acordo com o ambiente terrestre, arbóreo, aparelho locomotor, quadrúpede, bípede, de acordo com o ambiente que esse animal vive, ele vai ter esse tipo, né, como é que eu vou dizer, de locomoção. Os primatas ali, no caso do aranha, tem um quinto braço, né? Vamos dizer assim, porque ele utiliza a cauda mesmo. Bastante. Como uma parte de sustentação do corpo deles. Né? Equilíbrio, sustentação, entra tudo aí, gente. Prosseguindo aí, o ambiente aquático, né? São as nadadeiras de cauda das lontras, é um exemplo aí da questão do ambiente onde esse animal vive. É achatadinha para facilitar. Opa, deixa eu voltar aqui, achatadinho, que já ajuda, né, na natação. Parece um remozinho. Nós temos a questão dos organismos, das espécies aéreas, que no caso aí as asas do morcego é um exemplo aí de uma adaptação evolutiva. Prosseguindo aí, os morcegos pertencem à ordem Quiróptera, da classe dos mamíferos. São animais que as mãos sofreram modificações e se especializaram para o voo como as asas. Representam um quarto das espécies de mamíferos do mundo, chegando a mais de 1.100 espécies descritas. São os únicos mamíferos que voam. É mais um exemplo de adaptação aí, mecanismo de adaptação. Há asas de diversos tipos, curtas ou longas, largas ou estreitas. A diversidade na forma das asas está intimamente associada com o tipo de voo das aves. Prosseguindo aí, nós temos os pinguins também, que não voam, mas nadam excepcionalmente. Suas asas formam par de remos poderosos. As emas e os avestruzes também não voam, mas em compensação são exímias corredoras, podendo alcançar a velocidade de 80 km por hora. É mais um exemplo aí, né, que nós temos. E já finalizando aqui a nossa aula, uma espécie de ave já extinta e que é bem popular é o dodô. Ela também não voava, né? O fato de várias aves que não voam estarem em perigo de extinção seria associado a uma menor chance de fuga. Então, pessoal, essa aí, voltando aqui, essa aí foi mais uma aula, né, sobre adaptação dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham visto, relembrado esses conceitos que são bastante importantes aí. É isso aí, galera. Aguardo você já na revisão. Tchau. Até logo.